Olá, seja bem-vindo ao Vozes que Inspiram, o podcast em parceria com a VDA, onde, e com a ajuda de líderes de topo pertencentes à iniciativa Circle, exploramos histórias de liderança, decisões difíceis e percursos que ajudam a moldar o futuro das organizações. Eu sou a Maria João Simões e neste episódio converso com alguém que tem vivido a liderança em contextos muito distintos, da reestruturação ao crescimento, do mercado financeiro ao setor da energia. Maria João Carioca, executiva com percurso nos setores energético e financeiro e atual co-CEO da Galp. Bem-vinda, muito obrigada por estares connosco, Maria João. Muito obrigada, Maria João. Isto feito como De Maria João homónima vai ser desafiante. Vai ser mesmo. Maria João, o teu percurso passa por momentos muito exigentes e também por fases de grande crescimento. Se tivesses de escolher, o que é que foi mais desafiante? Liderar no mau ou liderar no bom? É sempre muito difícil para mim fazer essa Distinção? diferença. Eu, ao longo dos anos, acho que aprendi acerca de mim própria e acerca do meu percurso de gestão, que aquilo que verdadeiramente me motiva é conseguir ter impacto. E quando fazes a pergunta, liderar no bom, liderar no mau, eu acho que se tem muito impacto, ou se pode ter muito impacto em ambas as circunstâncias. Claro. E, portanto, é muito para onde o meu pensamento vai no imediato, é onde é que eu senti que tinha mais impacto, onde é que eu senti que aquilo que estava a fazer podia ser mais traduzido em algo concreto, em algo real. Eu acho que a motivação e manter a motivação, curiosamente, é igualmente importante em ambos, e para mim foi desafiante em ambos. Tanto para mim, a minha própria motivação, como a motivação de quem temos à nossa volta, equipa, não é? Das nossas equipas, das pessoas, das empresas. Curiosamente, acho que às vezes em momentos difíceis é mais fácil tomar decisões importantes, porque a consciência da dificuldade muitas vezes é um fator de alinhamento enorme, não é? Portanto, as pessoas quando têm... Unem-se todas para aquele fim, para aquele propósito. Particularmente em organizações como aquelas em que eu tenho tido a oportunidade e, em última análise, o privilégio de trabalhar, que têm um grande sentido de camisola, não é? Que têm um grande orgulho em pertença, têm anos de história e as pessoas têm um grande sentido de comunidade e de pertença. Quando há uma percepção de dificuldade, às vezes decisões que noutro contexto se calhar muito dificilmente se conseguiriam fazer, fluem e as pessoas advogam-nas e aderem. Dito isto, muitas vezes são mesmo decisões difíceis. Claro. E é óbvio que, particularmente para alguém como eu gosto muito de gerir em torno de um conceito de o estar das pessoas tem que ter um elemento de alegria. Não é? Para mim, um bom gestor é um gestor que consegue fazer o que tem a fazer e fazê-lo num ambiente em que isso traz alegria. Um ambiente saudável, não é? Num ambiente positivo para com as pessoas. Portanto, é obviamente um desafio grande conseguir fazer isso em momentos mais pesados, momentos de reestruturação, mas é uma boa parte do desafio e sobretudo que, mesmo que no momento não se tenha conseguido fazer, que a prazo a memória que fique das pessoas seja essa memória de que fizeram parte de uma coisa que, apesar de ter sido uma dor na altura, foi uma dor que foi necessária para se fazer a seguir. Na Caixa Geral de Depósitos tiveste um papel executivo num contexto de reestruturação profunda. Que competências consideras que são absolutamente críticas quando se está a liderar, lá está, numa fase difícil e que talvez não sejam tão evidentes em momentos de crescimento? Tal boa disposição, otimismo talvez, não é? Sim, em alguma medida. Não há propriamente um silver bullet, eu diria. Acho que o teu ponto é muito válido para mim. São os momentos em que é crítico nós mantermos presente que celebrar os sucessos, mesmo os pequenos sucessos, às vezes no meio de um percurso que está a ser difícil, é uma coisa que é muito importante e é muito fácil que nos esqueçamos, não é? É verdade, portanto, este elemento de partilhar e celebrar o sucesso, sem que existir nada do elemento de assumir a responsabilidade, e eu, nomeadamente, a liderança, faço não é? muito Claro. esse papel de... O peso numa reestruturação é algo que eu tenho que trazer para mim, é algo que eu tenho que assumir, mas depois assumir, ter também essa capacidade de celebrar o sucesso é importante. Eu acho que, mais do que nos momentos de crescimento, os momentos mais de transformação difícil são os momentos em que é mais importante, como líder, se quiseres, mas fundamentalmente como pessoa, é mais importante sermos nós próprios. Não perder a identidade. Não perder a identidade, não fazer alguma coisa simplesmente porque achamos que é aquilo que o molde diz que nós devemos fazer. Eu acho que nós, em gestão e no mundo empresarial, vivemos muito rodeados de
role models, de ideias assentes acerca do que é que temos que ser e de como é que temos que fazer e dizer e acontecer. E às vezes até porque estamos num conceito diferente, tentamos aderir a alguma coisa que achamos que é esperado de nós naquele momento. E eu acho que se alguma coisa eu aprendi ao longo destes anos é que são os momentos em que é mais importante que sejamos nós próprios. Eu sou uma pessoa de serenidade, de resiliência, de persistência, sabes, de fazer muito em nesta contínuo. Conversa. Obrigada. Giro, sim, é verdade. E portanto, às vezes em que não consegui manter essa serenidade e essa resiliência em contínuo, são vezes que, para ser franca, eu já pedi desculpa a equipas minhas por ter sido em alguns momentos aquilo que não gosto de ser. Porque acho que quando somos o que somos, corre melhor. Somos muito mais eficazes. E Maria João, o crescimento também traz riscos. O que é que um líder não pode perder de vista quando tudo está a correr bem? Essa é mais divertida. Esta é mais desafiante. Eu acho que quando tudo está a correr bem, eu pelo menos é o momento em que eu começo a ligar aquelas luzinhas do eu não sei o que não sei. Okay? É o momento em que eu, apesar de tudo, começo a dirigir a minha atenção para, ok, então mas e o que é que se está a passar aqui no meio de todas estas coisas que estão a correr bem, que eu tenho que começar a prestar atenção para conseguir ver o que vem a seguir. Antecipar. Em biologia há um princípio que se chama Red Queen Effect, como a rainha vermelha do País na Alice das Maravilhas, que diz que nós temos que correr só para ficar no mesmo sítio. Que as espécies que permanecem são as espécies que evoluem. E, portanto, eu quando estou num contexto de sucesso, tenho, se quiserem, um bocadinho também de ansiedade, não é? Mas tenho muito essa procura do o que é que eu tenho que estar a ver para a próxima etapa, para garantir que este sucesso é continuado. Estou a medir bem o sucesso, o que é afinal este conceito de sucesso e o que é que lhe dá continuidade. Portanto, eu não consigo ter uma visão de sucesso no momento, tenho uma visão de sucesso em contínuo e, portanto, vou à procura disso. E depois, obviamente, que há aqui há um elemento de evitar complacência. E voltamos ao ponto que dizias há pouco, é como é que nos lembramos de celebrar. Muito importante, não é? Fundamental. Foste a primeira mulher a liderar a Euronext Lisboa e és hoje co-CEO da Galp, uma das maiores empresas portuguesas, num setor tradicionalmente masculino. O que é que na prática significa ser a primeira mulher? Sentiste uma responsabilidade acrescida ou como algo que simplesmente fazia parte do teu caminho, do teu percurso? Eu tenho encarado o meu percurso profissional sempre como absolutamente parte de um caminho. Se quiseres, há um lado de mim que é extremamente romântico, ou pelo menos inocente, e eu continuo a assumir e a acreditar que se eu fizer coisas bem feitas, se eu assumir as minhas responsabilidades, se eu procurar fazer estas coisas todas de que temos estado aqui a falar, se eu mantiver presente o que é que sou e como é que isso aporta, se eu fizer coisas bem feitas, isso depois vai ter resultado e esse resultado vai ser um caminho e esse resultado é o que cria as oportunidades e é o que traz o próximo passo. Portanto, eu já tive momentos de duvidar ou de questionar essa minha inocência e, quer dizer, tenho 54 anos, neste momento sou assumidamente inocente nesse aspecto. Eu gosto de fazer coisas bem feitas, gosto que elas tenham impacto, portanto gosto de fazê-las não apenas pela teoria ou pelo abstrato de fazer ou apenas porque ficam bem ditas, gosto que elas depois tenham impacto, portanto que sejam executadas, que tenham entrega, que tenham tração. E isso é o que eu acredito que faz parte do caminho. Eu acho que a única responsabilidade acrescida que eu ao longo do tempo tenho também sido muito deliberada em assumir é se quiseres, em me obrigar, porque não é a minha personalidade, a expor-me mais do que aquilo que me seria natural, a fazer este papel de ser a primeira mulher na Bolsa, quando o que eu queria era falar da importância da Bolsa para o tecido empresarial português, mas fazer esse papel de expor, de explicar, de contar uma história num ângulo mais pessoal, um pouco como estamos aqui a fazer hoje. Mas achas que ainda estamos numa fase em que essas primeiras vezes são necessárias para abrir caminho a outras mulheres? Acredito que sim, acho que sim, acho que faz parte. Acho também que não podemos cair na armadilha de transformar isso num fardo adicional. Ou naquela armadilha de há uma mulher que faz o trabalho pela primeira vez e não corre tudo na perfeição. Pronto, as mulheres não são indicadas para fazer isso. Não são capazes. Acho que isso é uma armadilha horrível, porque é uma armadilha super silenciosa, é uma armadilha muito inconsciente, é uma armadilha que às vezes nós próprias nos impomos e, portanto, eu faço um esforço muito deliberado de
ok, é a primeira vez que uma mulher está a fazer isto, ok, então tira lá a mulher da equação e olha simplesmente É a a maneira primeira como vez eu que se está a estou... fazer isto, não? Exatamente. Liderar num setor como o da energia implica lidar com enorme incerteza geopolítica, transição energética. Qual é o maior desafio numa conjuntura tão volátil? É fácil manter clareza e foco quando o panorama externo está sempre a mudar? Basta olharmos à nossa volta. Não, não é fácil há aqui muitos ângulos pelos quais no dia a dia nós tentamos navegar Uhum. esta incerteza, esta volatilidade, desde logo porque ela se torna cada vez mais frequente, não é? Nós andamos nos últimos 3, 4 anos a ter cada vez mais a conversa de que estamos a viver um período de particular turbulência, mas estamos a fazê-lo Há muito tempo, não é? há muito tempo. Uhum. Portanto, há um trazer da turbulência para a normalidade que depois também nos deixa anestesiados à verdadeira natureza dessa turbulência. Verdade, sim. Eu tento muito trazer estas discussões para fora do território da discussão abstrata e da discussão quase que de café, que às vezes Uhum. acabamos por cair nela, e trazê-la para se quiseres, é um bocadinho mais técnico, mais profissional no sentido positivo da palavra, mas trazê-la para que ferramentas é que temos à nossa disposição para lidar com este tipo de contexto, o que é que temos que estar a fazer, como é que temos que estar a agir, trazê-la para o domínio da consciência e, portanto, depois da atuação Uhum. deliberada. Eu sou uma forte adepta de que o risco não se evita, gere-se, e gere-se com as ferramentas que nós temos à nossa disposição, e a gestão, apesar de tudo, ao longo do tempo desenvolveu Claro. ferramentas. Eu venho de uma área das áreas mais de finanças, Uhum. eu trago a discussão para, muito bem, então como é que eu tenho que preparar o meu balanço para enfrentar isto? O que é que eu tenho que ter na minha estrutura de capital que me deixa mais preparada se a turbulência e se a volatilidade, ano após ano, nós falamos dela como Persiste, sendo não uma é? nova Pois. realidade, Uhum. ok, então o que é que isso quer dizer em termos do que é que eu tenho que fazer diferente? E é muito isso que eu procuro fazer Uhum. nestas alturas, mais do que simplesmente, obviamente, motivar as equipas para Claro. estamos a medir bem o risco, estamos a medir bem as implicações, estamos preparados, estamos a ver o impacto de curto prazo e estamos a ver depois a segunda e a terceira derivada para não termos surpresas ao virar da esquina. Mas é muito mais são os momentos em que eu acho que temos que trazer das pessoas O melhor de cada o uma. melhor e a consciência da diferença do contexto Uhum. em que estamos a gerir. É só um contexto diferente, não tem que ser um contexto mau. Maria João Carioca, és mãe de 2 filhas. Isso influencia a tua visão sobre liderança e, em particular, sobre liderança feminina? É um sim e um não, Uhum. sabes? Eu Como respeito falávamos há imenso, pouco, não é? sim, eu respeito imenso as minhas filhas. Elas são provavelmente as minhas críticas mais assertivas, mais ferozes. Uhum. Que idade Ahm, têm? Têm 22 e 21, quase Uhum. 22 e 25, quase 26. Elas são agora desta época do fim da primavera. E, portanto, são duas mulheres adultas. Eu acho que o exercício de liderança tem algumas semelhanças com o ser mãe. Eu acho que é um exercício muito de trazer de quem temos à nossa volta o melhor deles, assim como eu Uhum. espero ser capaz de fazer com as minhas filhas. E também é um exercício de às vezes mantermos presente que não temos sempre as soluções todas e as As respostas respostas todas, todas. e que às vezes a maneira, enfim, o caminho que elas vão fazer há de ser o caminho delas, e eu, como líder, provavelmente a melhor coisa que eu posso fazer também é deixar que as equipas à minha volta encontrem os caminhos em vez de fingir que o exercício de liderança é um exercício de solilóquio, não Uhum. é? Um exercício de egoísmo ou de narcisismo em que eu é que vou dizer às pessoas como é que vão gerir tudo. Elas pedem-te muitos conselhos? Felizmente sim. E é das melhores coisas que eu posso, Tão que eu bom, posso não? ter. Agora, o exercício mais difícil para mim às vezes não é dar o conselho, é ser capaz de dizer, olha, eu não sou a melhor pessoa para te dar esse conselho, ou eu tenho a tentação de te dar um conselho neste sentido, mas não me deixes ser demasiado assertiva, sabes? Não me deixes ser aquela mãe, e eu sou aquela mãe muito galinha de não, 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 vai por ali, vai por ali, vai por ali. Mas é aí que eu acho que isto é mais parecido e mais ajuda a pensar na maneira Uhum. como depois queremos liderar. É aquelas alturas em que nós temos mesmo que lhes dizer, olha, eu não sou a melhor pessoa para te dar esse conselho, para te guiar nessa decisão, portanto deixa-me antes pensar contigo a quem é que tu vais perguntar, com quem é que tu vais falar, o que é que tu próprio tens que pensar para... Mas há também uma grande dose de humildade, não é, Maria João? Pelo menos é o que eu estou a ver desta conversa. Tem Sinto que isso. haver, não é? Tem que haver porque isso cria espaço, Uhum. porque
porque se não tivermos, eu nunca vejo a coisa bem propriamente como humildade. Estou a ouvir e estou a perceber o que estás a dizer, eu não o vejo como humildade, vejo como aquele, sabes, se tu parares e olhares à volta e pensares, ok, como é que eu consigo me desmultiplicar? Porque eu acho que uma das coisas engraçadas de ser mulher é que nós efetivamente conseguimos fazer muitas coisas ao somos mesmo muito tempo. treinadas para nos desmultiplicarmos, não é? Então a única maneira de tu desmultiplicares é olhares à volta e pensares, ok, como é que isto pode crescer mais, não é? Como é que esta pessoa me vai, ela já faz isto bem, ok, então agora ela faz isto, ela consegue fazer aquilo também, ok. Então tens que parar de fazer tu e criar condições para quem está à volta a fazer. E isso não é É de dar humildade, também, não é? isso é oportunidade. É oportunidade. Estamos quase a terminar, mas soube que fora do mundo executivo tens vários hobbies, jardinagem, gostas de livros de ficção científica, física e biologia. Há alguma ligação entre esses teus interesses e a forma como tomas decisões? O facto que eu tenho pouco tempo e, portanto, quando encontro uma curiosidade qualquer, a exploro assim de forma... não, são tudo hábitos muito comuns, muito prosaicos. Os meus hábitos de leitura vêm muito do facto que eu gosto imenso de conceitos com alguma complexidade. Minha formação é de economia, por exemplo, eu não consigo absorver um conceito de física explicado academicamente ou mesmo profissionalmente. Mas ficção científica, por exemplo, é uma forma muito engraçada de boa ficção científica, de trazer alguns conceitos para uma forma que eu compreendo. E, portanto, muitas vezes o que eu leio é o resultado de uma procura, e aí o meu marido é o meu curador, ajuda-me imenso a encontrar coisas que eu consiga ler ao meu nível, que satisfaçam a minha curiosidade. Eu acho que há aqui um traço de curiosidade intelectual, não é? Eu gosto de ler sobre biologia. E que te acompanha desde sempre, não é? Sim, felizmente. Acho que é das coisas que eu espero conseguir manter até ao fim dos meus dias, é a curiosidade intelectual e esta forma de encontrar pedacinhos pequeninos para que a curiosidade não nos ultrapasse, não fiquemos assoberbados com... Eu não consigo perceber um livro de física, mas consigo perceber um livro escrito para leigos e consigo perceber um conceito. Biologia é a mesma coisa. A biologia é realmente complexa quando quando começas a olhar para as partes mais de genomas e de DNAs, etc. Mas consigo ler um livro explicado para dummies, como se costuma dizer hoje em dia. Sim. E dá-me imenso prazer e, portanto, às vezes precisamos de coisas que nos dêem esse prazer. E desses momentos. Maria João, ao longo desta conversa falaste de contextos difíceis, de crescimento, responsabilidade e também de caminhos que ajudam a abrir portas a outros. Que mensagem gostarias de deixar a quem nos ouve e sobretudo a mulheres que querem chegar também elas a posições de liderança? Eu acho que a mensagem principal eu ia dizer não tenham medo. Eu lembrei-me do Papa João Paulo II, eu acho que mais do que não termos medo é não deixarmos que o medo tome conta de nós. É usarmos, pelo contrário, usarmos o medo para percebermos o que é que precisamos para o ultrapassar e para que ele nunca seja um bloqueio, para que ele seja um companheiro que nos vai dando conselhos acerca do que é que temos que fazer diferentes para estarmos mais confortáveis na nossa pele. Mas nunca tomar uma decisão por medo. Nunca tomem uma decisão por medo, por terem medo de não conseguirem, por terem medo de não estar, por terem medo de não serem boas mães, por terem medo de não estarem preparadas para assumir aquela função. Não, no momento em que o teu cérebro disser, eu tenho medo de, dá 2 passos atrás e pensa, não no medo, mas se eu fizer isto, o que é que eu preciso de fazer para que o meu medo não se concretize? E eu acho que ainda precisamos muito desse discurso para com as mulheres que temos à nossa volta de criar condições para que façam, porque têm São muitos lá... anos de estigma, não é? Também. E há coisas que eu acredito genuinamente que sejam diferenças de género. Eu sou uma enorme advogada da diversidade, porque acho que verdadeiramente que os nossos conselhos, as nossas empresas, o governo das nossas instituições beneficia enormemente de diversidade. E acho que as mulheres têm esse papel, mas só o farão verdadeiramente se quando forem elas próprias. E, portanto, tiverem passado e tiverem percebido esses medos e forem o que são, não é? Se gerirem como entendem que devem gerir, serem serenas, apesar de estarem rodeadas de gente mercurial e meteórica. Portanto, acho que aquele conceito do lean in, do estar, é muito importante. Acho que esse é o grande desafio, fazê-lo porque se tem consciência, mas se lida com o medo. E não dar nada por adquirido. Eu acho que, apesar de tudo, se tem feito um percurso importante nos últimos anos de trazer mulheres para contextos em que esta diversidade efetivamente acrescenta valor, mas não dar isso por adquirido. Ainda uma vez mais, aquele Red Queen Effect. Ainda temos que continuar a correr só para dar passinhos pequeninos.
Maria João Carioca, mais tempo tivéssemos. Foi um gosto conversar contigo. Muito obrigada por teres aceitado o nosso convite. Muito obrigada. Obrigada, Maria João. Foi mais um episódio do Vozes que Inspiram, um podcast que conta com convidados do Circle, uma iniciativa da VDA.